Aqui é o Sérgio Santana, setorista do Botafogo do Lance. Vou falar um pouco sobre esse conturbado final de ano para o Botafogo. O Réveillon do Botafogo, para o Botafogo não vai ser nada bom. Vai ser cercado de esperança, cercado de pedidos de melhora, mas não vai ser nada bom. Por uma série de motivos. O clube passa por uma crise dentro e fora de campo. Uma crise dentro de campo, porque é o penúltimo colocado do Brasileirão, 23 pontos, está 5 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. É uma distância considerável, ainda mais se você colocar em questão o desempenho da equipe, que é um ponto que eu já chego daqui a pouco, e fora de campo, com as seguidas decisões que não deram certo por parte da atual diretoria e ainda por cima um processo de transição para uma mudança de presidente. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que é importante, acho que o assunto quente do Botafogo é a saída do Keisuke Honda. A contratação foi fechada no final de janeiro, ele chegou no Brasil em fevereiro com status de estrela e eu acho que na época a torcida do Botafogo fez certo de recebê-lo no aeroporto, fez certo de fazer aquela festa, porque realmente o Honda chegou para ser o cara do Botafogo, para ser o cara da equipe. Só que 10 meses depois, 11 meses depois, enfim, não deu certo. Não deu certo, a verdade é essa. A gente tem que analisar com a verdade. O Honda deu um certo retorno fora de campo do Botafogo. O Botafogo chegou a alcançar a marca de 34 mil sócios torcedores ali na época da contratação. Chegou a ter vários acessos no site oficial por parte da Ásia, por parte do Japão. Teve um interesse maior do Botafogo no lado oriental do planeta. Então, em termos de marketing, em termos de mercado, eu acredito que o Honda tenha dado um retorno. Não tenho informações sobre valores, sobre retorno de patrocinador. Isso aí realmente não tenho. Mas acho que nessa questão do sócio-torcedor, nessa questão da visibilidade do Botafogo na Ásia, o Honda deu certo. Só que dentro de campo, que é o mais importante, o Honda teve mais baixos do que altos, podemos dizer assim. Eu mesmo avisei, quando o Honda foi contratado, que a gente não podia esperar o Tsubasa. Para quem não conhece, o Tsubasa é o personagem principal de um anime de futebol japonês muito conhecido, da atual geração, Super Campeões. O Tsubasa é o craque da seleção japonesa nesse anime, enfim, faz gol de trivela, faz gol no meio campo, enfim. Falei que não era para esperar o Tsubasa no Honda, porque o Honda, desde a passagem no Vitesse da Holanda, o último clube dele, e o final da passagem no Melbourne Victory, na Austrália, ele já não era aquele jogador de partir para cima, como ele foi no tempo do CSKA Moscou, como ele tentou ser no Milan. Ele já não era esse jogador, era um jogador de mais cadência, de mais passe, e ele conseguiu ser esse jogador em certa parte da passagem do Botafogo. Ele teve muitas participações indiretas no gol. Teve 10 pré-assistências. O que é uma pré-assistência? É o passe para assistência. Isso aí não entra na estatística normal do jogador, não entra, isso é verdade. Só que não deixa de ser uma participação indireta. Então, só que o problema do Honda é que o Honda não manteve uma regularidade de atuações. O Honda, por exemplo, jogou muito bem contra o Vasco na Copa do Brasil, quando o Botafogo eliminou o Vasco, jogou muito bem, só que ele também teve jogos muito ruins, jogos apagados, jogos que você nem sentia a diferença do Honda dentro de campo. O Honda, na minha opinião, o Honda vai fazer falta pelo conjunto do Botafogo em si, pelo time do Botafogo, pela falta de qualidade técnica do time do Botafogo, mas não pelo desempenho individual que o Honda apresentou. Então, eu acho que o Honda vai fazer muito mais falta pelo contexto atual do Botafogo do que por próprios méritos, apesar que ele não foi tão mal assim, mas deu errado na minha opinião. Mas enfim, ele pediu para sair, ele mesmo reconheceu no Twitter, postou uma mensagem de despedida no Twitter, falou que também ficou decepcionado com o desempenho dele, que ficou decepcionado com a passagem, e não se adaptou, pediu para sair por motivos pessoais, tinha uma cláusula de rescisão amigável, não vai cobrar nada do Botafogo, não vai ter impacto financeiro do Botafogo. O Botafogo tem um baque, o Eduardo Barroca agora tem um baque, porque perdeu um titular. Querendo ou não, o Honda era titular do Botafogo, estava machucado, mas era titular. O Eduardo Barroca contava com o Honda,
e agora ele vai ter que se reinventar, que é justamente um dos problemas que o Eduardo Barroca vem passando. O Barroca conseguiu vencer a primeira partida do Botafogo em 2 meses. O Botafogo tem 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, é um número bem ruim. 4 vitórias em 27 jogos. O Eduardo Barroca foi o comandante do Botafogo na primeira vitória depois de 2 meses contra o Coritiba e mostrou bons atributos na derrota contra o Internacional por 2-1. O Botafogo perdeu, mas competiu. E aí gerou-se uma expectativa para a partida contra o Corinthians, porque o Botafogo veio de uma derrota contra o Inter, batendo de frente contra o Inter, que é um time muito melhor que o do Botafogo, e aí vem um jogo contra o Corinthians, no Newton Santos, precisando ganhar, e aí o Botafogo vai e tem uma das piores atuações na temporada. Essa falta de consistência é algo que marca o Botafogo na temporada. Foi assim com o Eduardo Barroca, foi assim com o Emiliano Dias, o auxiliar do Ramon Dias, que chegou a treinar, foi assim com o Paulo Autuori, foi assim com o Alberto Valentim. O Botafogo não tem um padrão. O Botafogo não consegue desenvolver um tipo de jogo certo. Cada jogo do Botafogo é uma história nova. E isso reflete na tabela, porque você não sabe o que esperar do Botafogo. Você não sabe se o Botafogo vai jogar com bola longa, você não sabe se o Botafogo vai explorar o lado, você não sabe se o Botafogo vai tentar jogar por meio do contra-ataque. Parece que eles esperam o jogo acontecer para ver o que vão fazer. E isso foi com os 4 treinadores. Um ou outro, claro, tinham características mais marcantes, mas eu acho que em termos gerais foi assim. O Botafogo não consegue desenvolver um padrão tático e isso é refletido na tabela. São 5 pontos de distância para o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento. Matematicamente é bem possível de ser alcançado, só que em termos de desempenho é muito difícil você acreditar, você pensar que o Alvinegro consiga tirar essa diferença. Por exemplo, em 27 jogos o Botafogo só venceu 4 partidas. Então, no principal critério de desempate do Campeonato Brasileiro, que é justamente o número de triunfos, o Botafogo já tem uma desvantagem, praticamente uma desvantagem para todas as equipes da competição, porque o Botafogo vence muito pouco. O Botafogo tem poucas vitórias. Isso acaba refletindo negativamente em 2 aspectos. Primeiro, no critério de desempate, e segundo, obviamente, na tabela, em termos da tabela. Em terceiro, nós temos a crise fora de campo. O Botafogo é um clube afundado em dívidas já há muito tempo. Problemas que vêm de gestões anteriores, problemas que vêm lá dos anos 90 e que viraram uma bola de neve gigantesca para chegar na situação atual. Um clube com uma dívida de praticamente aí 700 milhões de reais, podendo chegar ali na casa de 800 milhões, que é muito dinheiro, uma das maiores dívidas do futebol brasileiro atualmente. E a gestão Nelson Mufarrege, que acaba agora, dia 31 de dezembro de 2020, não soube lidar com o problema financeiro. É muito difícil? É muito difícil. Só que a dívida do Botafogo aumentou nos últimos 3 anos. O Botafogo teve déficit nos últimos 2 balanços financeiros divulgados pelo próprio clube. O clube apresentou déficit de 18 milhões em 2019 e, se eu não me engano, 17 milhões em 2019. Então, a dívida do Botafogo aumentou. O Nelson Mufarrege... Quando eu digo Nelson Mufarrege, a culpa não é apenas do presidente. Eu digo Nelson Mufarrege porque ele é a figura principal do Botafogo, ele que representou o Botafogo durante esses 3 anos, então ele que teoricamente tinha a responsabilidade. Só que quando eu digo Nelson Mufarrege, entendam todo o sistema que envolveu o Botafogo durante esses 3 anos, mas que em termos gerais foi representado pela figura principal do presidente. Então o Nelson Mufarrege não conseguiu controlar essa questão das dívidas e a partir do dia 4 de janeiro de 2021, após a cerimônia de posse, vai começar a era do Césio Melo. Ele venceu a eleição feita há alguns meses. Ele já vem fazendo um trabalho de transição, ele criou um grupo de transição, ele contratou profissionais de várias áreas para analisar e estudar os balanços financeiros do Botafogo, analisar documentos do Botafogo, para saber quais são as necessidades a curto prazo do clube.
E a promessa do Durcésio é contratar um CEO, contratar um profissional para liderar todas as áreas do Alvinegro. O próprio Durcésio e o Vinícius Assunção, vice-presidente da chapa, eles contrataram uma empresa que vai fazer um filtro de qualidade em busca desse CEO, em busca desse profissional que vai ser o cabeça ali do clube praticamente. Vai ficar abaixo só deles dois, só do presidente e do vice-presidente. E a promessa dos dois é essa. Só que o Botafogo, ao mesmo tempo que passa por esse período de transição eleitoral, também passa por um período de sufoco no Campeonato Brasileiro, porque é um ano atípico, um ano de coronavírus, que mudou totalmente o calendário, porque antigamente, todos os anos, o presidente assumia com o fim da temporada. Então ele já assumia do zero, assim, ele sabia o que ele iria enfrentar a partir do ano que ele assumisse. Agora o Durcésio não sabe, o Durcésio está pegando um barco já caminhando, já andando. Ele está no meio da onda, ele não sabe em qual praia que ele vai chegar. Então ainda é possível que o Botafogo consiga se livrar dessa situação. 2021, um ano novo, o Botafogo ainda tem rodadas para tentar sair dessa situação e tentar, com o Durcésio, com o Vinícius, uma nova chapa, um novo presidente, um novo vice-presidente, tentar não solucionar os problemas financeiros, que isso é muito difícil, mas tentar pelo menos uma pequena solução ali. Então é isso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Lance, não se esqueça de clicar lá no site, ler as matérias do Botafogo, dê um curtir, dê um joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada que sai aqui no canal do Lance. Beleza? Um grande abraço.